Olá, eu queria trazer uma reflexão para o seu coração. Uma palavra que tem falado muito comigo e sempre que possível eu volto aqui para ficar meditando nela, porque nela contém muita sabedoria. E ela encontra-se lá em Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 20 em diante, que diz que a sabedoria, ela clama em voz alta nas ruas, ergue a sua voz nas praças. Em algumas traduções fala que ela grita, brada. E aqui a gente já tem um primeiro entendimento de que se a sabedoria ela está clamando, gritando nas ruas, é porque as pessoas não estão ouvindo. Aqui a sabedoria ela se apresenta em um lugar público, em um lugar acessível a todos. Então assim, não podemos falar que a sabedoria ela é apenas específica para um grupo de pessoas, não. Ela está acessível a todos. Ela se apresenta de uma maneira preventiva a muitos, porque a sabedoria ela vem chamando, clamando, ela traz o quê? Alerta, ela traz uma mensagem, ela traz o quê? Uma correção, um conselho, ela aponta uma direção para nós, mas muitas vezes rejeitamos a voz da sabedoria, agimos como se fosse algo muito ofensivo, né? Porque ela muitas vezes vai nos colocar em um lugar, em uma posição que não queríamos estar, que muitas vezes ser confrontados. Então temos a dificuldade de entender que a sabedoria, ela não vem para nos causar danos, mas sim ela vem para nos apontar um caminho e nos dar direção. Gente, isso é muito sério, sabe por quê? Porque quando a gente olha para essa palavra, a gente vai ver que o tempo todo Deus está se apresentando para um povo, porque aqui ele fala para três grupos de pessoas: os simples, os zombadores e os tolos. E aí a gente precisa parar e analisar de que grupo eu estou fazendo parte. Eu estou fazendo parte do grupo simples, dos zombadores, dos tolos? Eu estou agindo com insensatez, porque todas as vezes que abafamos a voz da sabedoria, aí a gente aumenta a voz da insensatez. A gente está no grupo da distração, que enquanto a sabedoria está lá nas ruas gritando, clamando, nós estamos simplesmente ouvindo outras vozes e não estamos dando atenção à voz da sabedoria. Mas a sabedoria, ela vem antes da queda, ela vem antes das escolhas erradas, ela vem antes da nossa impulsividade. A sabedoria, ela vem antes como um alerta, nos convidando a sair desse lugar de insensatez e amadurecer e crescer e buscar entendimento. Gente, a palavra, ela sempre está nos convidando a viver uma vida de progressão, de maturidade, de entrarmos em um lugar onde nós podemos aprender todos os dias. Mas temos a dificuldade, né, quanto pessoas, de simplesmente parar para se autoavaliar e dizer: será que eu estou agindo com sabedoria? Será que eu estou tendo falta de sabedoria em determinadas atitudes, situações? Será que quando o outro fala comigo algo, eu tenho reagido e pensado que o que o outro está falando, isso tem me ofendido? Porque muitas vezes as nossas reações ela vai trazer um lugar, um comportamento onde a gente interpreta tudo como ofensa. Então, assim, a sabedoria ela está clamando. Se ela está aqui de uma maneira pública, a gente também precisa entender que ela está falando para todos. A sabedoria ela está falando aqui para todos. E a gente precisa olhar que ela está comunicando o princípio para todo mundo, não é apenas para um grupo de pessoas. Então aqui a sabedoria, ela está falando, ela está confrontando os insensatos e convidando eles ao arrependimento. Mas a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre não saber e não querer aprender. Porque vamos falar aqui de uma forma bem mais prática. Sabe quando você vai aconselhar uma pessoa e nitidamente você está vendo que a situação que aquela pessoa se encontra ali, se ela tomar uma decisão assim, se ela tomar uma decisão um pouquinho mais assim, vai dar muito errado. E aí a gente vai lá, tenta ajudar a pessoa, aconselha a pessoa, mas essa pessoa ela não quer ouvir. Aí você está vendo, essa pessoa ela não quer aprender. Ela não quer ouvir, ela simplesmente não dá ouvidos a isso e ela vai tomar as próprias decisões. E lá na frente a gente vê que deu errado. E aí é nessas horas que a gente para e pensa: caraca,
Poderíamos ter tomado outro rumo, mas simplesmente eu decidi fazer e agir com as minhas próprias mãos e acabei me dando mal. Aí é onde a gente para e pensa, abafou a voz da sabedoria, porque a sabedoria muitas vezes ela vai se apresentar através de um conselho amigo, através de um conselho de um parente, né? Mas a gente tem a mania de achar que essa sabedoria ela está vindo como uma voz, como alguém que está com inveja, com alguém que está com implicância. A gente tenta arranjar vários culpados, né? Mas a gente não consegue entender que a sabedoria ela está ali se apresentando de uma maneira preventiva a nós, para que a gente venha evitar determinadas situações que vai nos causar dores, sofrimentos, consequências, e às vezes consequências gravíssimas. Mas é nessas horas que nós precisamos nos atentar e olhar para nós mesmos e entender, principalmente entender que o evangelho, ele está o tempo todo nos convidando a um lugar de crescimento. Nós precisamos buscar ter um coração ensinável. Nós precisamos estar e passar tudo pelo crivo da palavra, do que aquilo que a palavra diz. Perceba que na palavra mesmo fala que Deus ele corrige o filho a quem ele ama. E aí a gente percebe que se estamos sendo confrontados ou corrigidos, é porque nós precisamos buscar melhorar. E se estamos assim é porque o Senhor quer ver o nosso crescimento, a nossa progressão, é porque Ele nos ama tanto que quer ver a gente, sabe, mudando os nossos jeitos, as nossas atitudes, a nossa forma de falar, a nossa forma de reagir às coisas, que a gente possa amadurecer, abrir, expandir a nossa mente, né, para tantas coisas, mas a gente sempre tem a mania de enxergar tudo pelo lado contrário e não pelo lado positivo das coisas. E aqui a gente precisa olhar e entender que sim, existe um padrão que a Bíblia nos mostra. Primeiro vem o alerta, depois a queda. Então a gente não pode dizer que Deus não falou conosco, Deus não nos avisou, Deus não nos trouxe uma direção, porque Ele muitas das vezes está falando. O problema é que nós não estamos querendo ouvir, nós não estamos querendo dar atenção. E isso é muito sério, porque é bem verdade que assim, é muito bom a gente ouvir palavras boas, de que vamos conseguir, de que vamos alcançar coisas materiais e tudo mais, mas eu queria trazer a reflexão de que nós precisamos urgentemente buscar amadurecer, crescer na fé, crescer no conhecimento, né, na palavra, crescer na sabedoria, buscar sabedoria, entendimento. Nós precisamos sair desse lugar de pessoas mimadas, de que tudo que o outro fala a gente recebe como ofensa, sabe? Como se, ai, porque fulano falou, porque fulano fez, porque pessoas me machucaram, me maltrataram, sabe? Nem tudo é sobre mim. Muitas vezes é sobre o outro, né? Mas só que às vezes a gente acaba reagindo como se tudo fosse ofensa, e se tornando pessoas, como comumente as pessoas falam, mimizentas, né? Mas a gente precisa buscar amadurecer, crescer. Olha só o que fala também aqui, né? Até quando inexperientes, né? Até quando vocês inexperientes vai amar a sua inexperiência? Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é um confronto. Até quando você vai permanecer nesse lugar? Nós precisamos entender quando as coisas estão desalinhadas dentro de nós. E precisamos buscar e refletir, sentar, silenciar e analisar aonde eu estou errando, aonde eu posso melhorar, né? Que tipo de voz eu estou dando mais atenção? A voz da sabedoria, da insensatez? Nós precisamos sempre fazer essas perguntas. Isso também é evoluir, isso também é crescer. Isso nos mostra que nós queremos aprender, que nós buscamos ter sim um coração ensinável. E aí aqui eu quero deixar uma última reflexão para nós, é que uma verdade que existe é que a sabedoria, ela não dá opinião, a sabedoria ela não dá opinião. Ela simplesmente governa. E aí eu trago uma última palavra para nós. É que nós precisamos ser como sábio. Olha o que Provérbios 9:9 diz, que aquele que ouve e aplica recebe correção com gratidão e que busca conselhos antes de decidir. Então, que a sabedoria ela venha governar nas nossas vidas, que nós venhamos praticá-las, agir como pessoas sábias, crescer cada dia mais, porque eu creio que é isso que Deus
também deseja para nós. Muito antes dele fazer e operar através de outras coisas, de outros meios, ele quer nos fazer crescer. Ele quer nos fazer pessoas maduras, pessoas sábias, porque aonde a sabedoria mora, ela governa.